Agora que temos o projeto a correr, eu sugiro vocês terem inclusive dois monitores, um à esquerda e outro à direita, mas este monitor é bastante largo, posso perfeitamente ter a aplicação a correr de um lado e ter o meu código do outro. É importante nós percebermos que temos um conjunto de códigos que foi automaticamente gerado pelo Vite. O Vite é então um servidor de React. Antigamente tínhamos o Create React App e por ele se tornar um arquivo muito pesado, ainda existem muitos projetos, mas ele tornou-se um arquivo que gerava bastante lixo em termos de elementos necessários para a aplicação correr. Foi gradualmente sendo substituído pelo Vite, porque o Vite é mais rápido, cria cache para a questão do hot reloading e tudo mais, e não cria tanta lixeira em termos do projeto em si, porque um projeto Create React App média e larga escala vai ocupar 2 GB. Na minha opinião, o fecheiro até que se deve começar para analisar é o próprio package.json. Eu vou terminar o meu servidor fazendo Ctrl+C, portanto Y, Enter, e deixou o servidor de dar, então a partir de agora não há um servidor a correr neste port. A porta é simplesmente um ponto de acesso para, neste caso, o meu computador, o localhost. O localhost é muito importante perceberem que representa o vosso próprio computador. Vocês, quando fazem um pedido para a web, utilizam uma interface do computador de rede, uma interface de rede que permite, por exemplo, aceder ao Wi-Fi, permite aceder ao cabo Ethernet ligado, ou permite aceder ao Loopback Interface, ou seja, ao computador ele próprio como se fosse um ponto de acesso para a rede. Vamos analisar o fecheiro package.json. Este fecheiro não é do React por si só, portanto, para bem, este fecheiro é do Node e ele dá-me informações sobre o projeto, os scripts que nós vamos correr, ou seja, eu poderia também fazer npx de execute, node package execute vite, e ele vai também correr o nosso arquivo, ou posso fazer deixa-me terminar, npx vite build, no caso de build, para correr este código, e ele vai compilar, e eu quero que vocês acompanhem esse processo. Reparem que ele cria estes arquivos HTML, CSS e JavaScript, e coisas também visuais são incluídas nessa pasta, a pasta dist, que contém todo o React, ok? Toda a nossa aplicação está aqui inserida. Se vocês quiserem testar a vossa aplicação, ainda com o Visual Studio Code, podem abrir uma nova janela Visual Studio Code, abrir a pasta dist, portanto, Starter React, dist, selecionar esta pasta, a que contém o HTML, e neste HTML fazer clique direito. Preciso um instante de instalar essa extensão, vou a extensões e pesquiso Live Server. Vamos instalar. Assim que ele estiver instalado, já está. Vamos ao arquivo HTML, clique direito, Open with Live Server. E temos a mesma aplicação, mas esta aplicação ela está compilada, está pronta a ser inserida num servidor online. Há sempre algumas nuances que podem ser necessárias retificar, como a questão de routing ou a questão de HTTPS, mas isso é para uma outra sessão. Mas a aplicação funciona. O que acontece é que eu não tenho como alterá-la sem andar aqui com coisas muito esquisitas. O código está compilado, então é normalmente que eu não perceba nada do que esteja aqui a acontecer. Olha, encontrei. O que é que eu encontrei? Aqui, ó. Encontrei um smile. Olha aqui. Está a sorrir para nós. Este CSS ele está minificado. Foi-lhe retirado todos os espaços para ocupar menos espaços possível. Os SVGs e elementos gráficos não são necessariamente comprimidos, mas estão na mesma colocados nesta pasta Assets. Este HTML, dentro desta div root, vai ser colocado toda a aplicação React. Nesta aplicação, se eu fizer clique direito e inspecionar, e eu vou assumir que vocês já têm experiência do JavaScript de fazer esta análise, conseguem ver que tenho um div com toda a minha aplicação dentro dele. Muito bem. Agora falamos de npm run build, vamos voltar na mesma ao nosso arquivo principal. Este dist deixa de ser importante se não fizer mais build. O package.json tem então estes códigos principais para correr o projeto. E eu vou correr outra vez, npm run dev neste caso.
clique Enter para abrir este link. E agora vamos então analisar o arquivo index.html. Da mesma maneira, eu vou conter todo o meu arquivo, toda a minha aplicação dentro deste div root. É um fecheiro HTML onde aqui é que vocês vão fazer configurações SEO, por exemplo, de meta tags, meta descriptions, Google Analytics. Vai tudo ficar aqui. O React nem é tão necessariamente chamado, porque em qualquer página do React vocês querem essas etiquetas. A vossa aplicação encontra-se em main.js, é o vosso código principal. Aqui vão colocar a aplicação na totalidade e todos os outros elementos globais da aplicação, como a língua em que a aplicação está, ou coisas como autenticação, ou o roteador para criar páginas diferentes, vão estar aqui. Reparem que também temos CSS aqui neste arquivo index.css, é o CSS global e eu vou estar a utilizar este arquivo. E para cada componente também vamos poder ter o CSS desse componente. Agora, se vocês quiserem fazer um CSS para cada componente, podem fazê-lo. Eu não vou fazê-lo por uma questão de simplicidade. Ou seja, este app.css eu não irei estar a utilizá-lo, mas vou deixá-lo estar aqui à mesma. A app.css representa a aplicação na totalidade e o que é que percebam a diferença entre a main.jsx, onde todo o código global está inserido, inclusive a aplicação, e a app.jsx, que contém a aplicação em si, o conteúdo da aplicação em si. Ainda dentro do main.jsx, este strict mode podem deixá-lo estar, mas em termos de debugging, ele vai criar uma instância nova de React que serve para... O strict mode serve para fazer o React compatível para todos os browsers. Podem deixá-lo estar na altura do testing, eu para já não vou estar a utilizá-lo, mas é opcional terem-no ali. Eu não vou fazer isso porque eu vou estar a trabalhar muito com debugging e com console log e não quero que ele apareça repetido. Dentro de Assets vou ter imagens a ser utilizadas e incluídas no arquivo final. Dentro de Public vou ter também portanto, arquivos que qualquer pessoa pode aceder. Portanto, nem toda a gente poderia aceder a este SVG, mas qualquer pessoa poderia aceder a este SVG aqui de cima. SVG representa uma imagem como qualquer outra. E reparem que app.jsx não é app.js nem é app.html. JSX é a linguagem Babel que mistura HTML com JavaScript. Sempre que eu quiser invocar HTML dentro de JavaScript, eu utilizo um par de chavetas. Sempre que eu quiser invocar, como aqui estão a ver, sempre que eu quiser invocar HTML no JavaScript, eu utilizo as etiquetas HTML. É uma regra muito básica, na verdade não é 100% assim, mas 95% acho que pode ser visto assim, em especial para quem está a aprender. Eu quero agora que vocês experimentem fazer a vossa primeira alteração e voltando a abrir novamente a aplicação. Reparem como, aqui na verdade até posso cortar isto para ter mais espaço. Se eu alterar aqui Vite mais React e meter uma outra coisa, por exemplo, neste H1 vou colocar Diogo Barros, ele vai modificar, vai fazer o hot reloading e diz exatamente a que horas é que isto aconteceu. Diogo Barros, adoro. Tudo bem, funcionou. Como é que eu crio então uma expressão em JavaScript? Abro um par de chavetas e aqui eu vou meter 5 mais 5, que vai ser compilado para 10 ou computado para 10, mas se eu meter 5 mais 5, no HTML aparece literalmente 5 mais 5. Então aqui eu estou a executar HTML, aqui estou a executar JavaScript. Então a partir de agora eu vou trabalhar com um arquivo vazio, tudo o que estiver aqui dentro de return, vou deixar só estar exatamente como está agora. Isto aqui representa um fragmento. Eu não posso ter um componente que representa... Um componente ele é um elemento HTML com JavaScript. Então eu não posso ter dois componentes, nem posso ter a falta de um componente, ok? Ele é um componente com JavaScript e HTML. Aqui vou então colocar minha aplicação e vamos começar mesmo com uma aplicação muito simples. Para além disso, ainda aqui para começar, vou apagar esta linha, vou apagar estas linhas aqui e vamos começar mesmo assim com a aplicação vazia.